Foram 38 anos da minha vida me sabotando em silêncio. E hoje eu decidi de parar de fingir que está tudo bem. Se você já se sentiu assim, fica comigo aqui no vídeo. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para dar um basta em tudo aquilo que você carrega na sua vida que acha que não te faz bem. Aquilo que te faz mal, aquilo que te cansa. Eu me cansei dessa vida de pobreza. Decidi dar um basta depois de 38 anos e quero que vocês venham comigo. Eu me cansei de procrastinar comigo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, eu sempre fui uma pessoa batalhadora. A minha vida toda eu trabalhei. Desde os meus 9 anos de idade eu trabalho pesado, igual adulto, né? Eu não tive infância de verdade, como todas as crianças normais têm. A minha infância sempre foi trabalhando. E eu sei que aqui tem muita gente que é assim também. De tanto passar pelas mesmas coisas, eu decidi que a partir de hoje, de 25 de janeiro de 2026, eu não serei mais a mesma pessoa, não repetirei mais as mesmas coisas na minha vida. Eu também me cansei de trabalhar, de dar energia para os outros. Eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero gastar energia comigo mesmo. Ah, mas você tem condições para isso? Começar um negócio, começar trabalhar para você mesma, de montar, né, a sua própria estrutura? Não, não tenho. Mas eu já comecei a dar energia mais para mim, gastar comigo, do que gastar com os outros. Eu trabalho de CLT, trabalho em casa de família, sei que tem muita gente aqui que sabe do que eu estou falando. A gente sai de manhã de casa, às vezes de noite, e chega de noite em casa. Gente, isso não é vida, né? A gente gasta a nossa energia, a nossa saúde para os outros. Eu gosto do meu trabalho? Sim, senão eu não estaria lá, né? Então, não é um trabalho que eu quero levar para a minha vida toda. Primeiro, minhas pernas não aguentam. Eu não quero ficar dentro de um ônibus, igual muita gente que eu vejo, de mais de 50, 60, até 70 anos, lavando o banheiro, esfregando o chão e cozinhando. Ah, que isso é ruim? Não, porque eu estou pagando minhas contas, estou botando comida dentro de casa, eu estou alimentando, né, meus filhos, estou alimentando os meus animais. Então, assim, eu só não quero mais gastar energia com isso. Eu quero gastar energia com uma coisa que eu goste de verdade. Eu quero gastar energia com uma coisa que me faz crescer de verdade, que eu tenho a oportunidade na minha vida. E eu estou aqui contando isso porque eu quero também levar um bocado de pessoa comigo nessa nova jornada da minha vida, nessa nova mudança. Eu quero que você tenha uma mentalidade de sucesso nesse ano de 2026 na sua vida e que você olhe para trás e lembre desse vídeo que eu estou postando e diz assim, ó, foi uma mulher lá no começo do ano que eu assisti um vídeo, fez com que eu mudasse minha mentalidade e tivesse esse tipo de atitude. Porque eu sei que as coisas não caem do céu. Eu sei que a gente tem que correr atrás. A gente sonha em ganhar na Mega Sena, a gente sonha em dormir pobre e acordar rico. Sonhar é bom, porque quanto mais a gente sonha, mais a gente coloca aquilo no nosso neurônio. Um dia, quem sabe, se a nossa energia, se for aquilo mesmo que a gente quer emanar para o universo, ele vai vir e a gente vai conseguir isso daí. Mas até esse dia chegar, eu já quero ter me movimentado e já ter atraído outras coisas para minha vida, né? Eu também me cansei de não acreditar em mim mesma. Eu sei que tem muita gente que tem disso. Ah, eu tô nesse emprego porque eu tenho medo de sair, não conseguir outro emprego, porque as coisas é difícil, porque tem muita conta para pagar. Gente, isso daí é a gente não acreditar no nosso próprio propósito, é a gente não acreditar na nossa própria capacidade. Eu gosto muito de lei da atração e eu comecei a aplicar de verdade na minha vida tem uns 2 anos que eu comecei a aplicar na minha vida. Antes disso, eu tinha muitas perguntas para mim, eu tinha muitas dúvidas em coisas que aconteciam, né, comigo, com as pessoas, onde as pessoas vêm para essa terra, nasce, cresce, morre, trabalhando, lutando, se acabando, e eu sempre tive isso comigo. Isso não é normal, isso tem alguma coisa errada, né? Por que tem gente que do nada fica rico? Porque o rico raramente vai ficar pobre. Comecei a questionar isso, mas eu não tinha a oportunidade de me aprofundar, porque a minha vida toda foi trabalhando, né? Com 9 anos de idade, eu tive que ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos, cuidar da casa. Eu vendia na feira com meu avô, né? O meu pai morreu, a minha mãe ficou viúva e minha mãe ficou com 5 filhos, novinha na época, ela tinha 23 anos, então assim, foi um baque para ela. Ela entrou em depressão, só que naquela época as pessoas não falavam em depressão, né? Diziam que era doida, dizia que ela estava doida. Eu, depois de adulto, foi que eu vim entender que ela tinha entrado em depressão, porque o choque que ela tomou, 5 filhos, sozinha, nova, né?
ela teve que lutar sozinha contra a depressão, né, para não deixar nós morrer de fome. E a gente morava numa comunidade quilombola. Se vocês pesquisarem, vocês vão conhecer, vão achar na internet. É Comunidade Quilombola Timbó, Garanhuns, Pernambuco. Eu cresci lá na comunidade. A casa da minha avó é uma que fica bem de frente à igreja Nossa Senhora de Nazaré. Ao lado de quem chega na comunidade, do lado da igreja do lado direito, é a casa da minha tia. Se você seguir em frente, logo tem uma subida assim, logo no meio dessa subida é a casa da minha mãe. Então assim, é tudo muito perto, é uma comunidade muito pequena. Se eu não estiver enganado, na época eram 32 casas só na comunidade. As outras casas eram tipo assim, a quilômetros de distância. Então assim, foi muito difícil para nós. A gente trabalhava na roça, a gente andava por dentro de fazenda, a gente levava carreira de vaca. A gente, que eu falei, meus irmãos, meus primos que crescemos naquela comunidade, tudo criança, nós tínhamos que pescar traíra, levava mordida de traíra. Quem é da roça sabe o tanto que os dentes daquela bicha é perigoso. Então assim, vem na hora a gente perder nossa mão, porque criança, né? Mas graças a Deus, Deus protegeu a gente. Tirávamos leite de vaca, minha avó criava muita galinha, minha mãe, pato, ganso. Ah, você teve uma vida rica porque tinha tudo isso. Não, tinha tudo isso, mas a fartura era no inverno, entendeu? No verão não tinha essas farturas. No verão até os animais passavam necessidade. Era pouca água, era pouca comida, nós andava quilômetro atrás de fruta, ia pescar nos rios, entrava nas fazendas dos outros para ir pescar, para ir buscar fruta, levava carreira de vaca parida, coice de cavalo. Foi uma vida muito difícil. Então eu cresci nessa situação. Eu engravidei cedo também, com 16 anos, já era mãe. Foi difícil para mim, assim, foi complicado para mim, para minha mãe também, né? E com 17 anos eu já estava trabalhando, eu fui para São Paulo com meu filho, já estava trabalhando na casa dos outros, cuidando de criança, eu com meu filho pequeno de 1 ano, carregando outra criança de 1 ano. E eu também uma criança, 17 anos. As pessoas dizem, é adulto, não é. Só quem abriu a sua mente hoje como adulto, né, já tenho meus 38 anos, só quem abriu a sua mente sabe que a gente, quando adolescente, a gente não tem uma certa mentalidade, parece que tem vento dentro da cabeça. Eu fazia coisa com meu filho, andava com ele de formas assim, poderia machucar ele, mas para mim era normal. Andava com ele desagasalhado, dava besteira para ele comer, entendeu? Então assim, foi bem difícil a minha criação. Então na minha criação, no meio assim, bem escassez, onde nascemos pobres e morremos pobres. Simples assim. A minha bisavó nasceu na roça, minha tataravó nasceu na roça, lá na comunidade, cresceu e morreu lá. Minha bisavó nasceu, cresceu e morreu. A minha avó mora lá até hoje, já tem seus 90 anos lá. E a minha mãe tá morando lá dentro e eu não quero isso pra mim. Hoje eu não moro mais lá. Hoje eu moro no Goiás, mas eu tenho muita saudade da terra onde eu cresci, porque a gente, independente de como seja a sua infância, independente de como seja o local onde você cresceu, você cresceu ali, você tem muitas lembranças boas, né? Eu pretendo voltar para lá, mas eu não quero voltar para lá da forma que eu saí, sem nada, entendeu? Da forma que eu saí com aquele pensamento de pobreza, que eu ia morrer pobre. Também não quero voltar para lá para viver trabalhando na casa dos outros, para viver capinando para os outros, não. Eu quero capinar para mim, entendeu? Eu quero ter a minha chácara ou a minha roça e capinar para mim, eu quero cultivar para mim, porque eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Inclusive, eu vou fazer alguns vídeos andando aqui, que eu vou contar já já a história, que eu tô numa chácara hoje, e eu vou mostrar para vocês como que é essa chácara aqui, como eu vim parar aqui, né? Então, gente, eu quero simplesmente mudar de vida, porque eu já me cansei de ter que gastar minha energia para os outros, eu me cansei de sempre ouvir que eu não posso, porque eu não tenho uma faculdade, eu não consigo, e eu quero convidar vocês para me acompanhar nessa jornada, para que nesse ano de 2026 para 2027 a gente olhe para trás e veja o tanto de coisa boa que a gente conseguiu na nossa vida. Voltando aqui na chácara, eu sempre gostei muito de lei da atração, comecei a praticar tem uns 2 anos e muitas coisas já aconteceu na minha vida. Eu já consegui coisas que às vezes eu olho para trás e não acredito naquilo, sabe? Como eu falei para vocês, eu gosto de roça e eu resolvi botar na minha cabeça que eu ia para uma chácara. Só que assim, eu coloquei que eu queria uma chácara, mas eu não emanei para o universo que seria a minha própria chácara. Eu só falei que eu queria muito morar numa chácara. Tá, tudo bem, o universo me ouviu, me atendeu. E aí, o meu marido, ele trabalha para uma igreja, né? Ele trabalhava na época lá de porteiro, e apareceu a oportunidade da chácara da igreja precisar de um caseiro. E foi a forma que a gente de ter o nosso filho por perto, porque a gente pagava para uma babá, na época ele tinha uns 4 anos já.
A gente pagava babá para ficar com ele e a gente, tipo, 5 horas da manhã nós tínhamos que estar deixando ele na babá, fazia chuva, fazia sol. E só pegava ele 7, 8 horas da noite, que era a hora que a gente chegava em casa do trabalho. Hoje em dia eu que tenho essa rotina, ele não mais tem. Hoje eu continuo saindo de madrugada e chegando de noite em casa. Apareceu essa oportunidade, ele conversou comigo, aí me veio na cabeça, a chácara, oba, vamos pra chácara. Não pensei, 2 vezes, ele acabou aceitando o trabalho, hoje está aqui nessa chácara, que é do serviço dele, mas eu pretendo conseguir comprar minha própria chácara, independente do tamanho do pedaço de terra, porque eu tenho cães e chácara é liberdade, tanto para nós quanto para os nossos animais. Eu pretendo também criar galinha, que ainda nós não estamos criando galinha, nós estamos aqui há 1 ano, mas o mato é muito grande, a tal da baquiara, que quem trabalha em roça sabe, aquela baquiara de 40 anos, que a raiz é desse tamanho assim, difícil. E como a gente ainda não tem financeiramente dinheiro sobrando para pagar um trator, poder trabalhar na terra, aí a gente vai fazendo aos poucos, porque a parte da igreja é a parte, tudo é da igreja, mas a parte que eles usam é a parte onde tem uns pés de manga, que eles usam como acampamento, e a parte do salão e da cozinha e os banheiros. Então, parte de roça, se a gente quiser colocar, a gente tem que tirar do nosso bolso. Mas tudo bem, graças a Deus eu vim parar aqui na chácara. Eu dormia e acordava mentalizando a minha chácara. Dormia e acordava mentalizando a minha chácara. Uma coisa que eu usei muito foi o Ho'oponopono. Eu encontrei o Ho'oponopono na internet, gostei, que inclusive foi no canal da Beth Russo. Quem não conhece, vai lá, ela é maravilhosa, ela dá muita dica boa, ela abre a mente da gente com as palavras dela. Comecei a fazer o Ho'oponopono, contava nos caroços de feijão em casa, pegava um papel, escrevia os números de 1 a 108, fazendo o Ho'oponopono para mim e para a chácara. Só que quando a gente começa a fazer umas técnicas assim de começo, a gente tem um sonho muito grande, mas faz a técnica pela metade, vamos dizer, né? Que foi o que aconteceu. Eu mentalizei uma chácara e hoje eu estou na chácara, mas não é a minha chácara. Depois eu entendi que eu tenho que colocar eu dentro da chácara em primeiro lugar, como minha, não que só quero uma chácara, né? Eu tenho que estar naquele lugar que eu quero, que eu sonho para que ele se realize em minha vida. Então isso foi uma das coisas que a Lei da Atração me deu. Eu amo de paixão a Lei da Atração e eu quero ensinar para vocês como eu uso essas técnicas, como eu estou conseguindo várias coisas. Eu já ganhei um carro, a época do carro foi inconsciente, depois foi que eu percebi o que eu estava fazendo. Eu já fiz viagem sem dinheiro e no final, sem dinheiro, vamos dizer assim, pouco dinheiro, curti grandemente, que não me faltou nada através da Lei da Atração. E eu quero convidar vocês aqui a fazer uma coisa. Se vocês gostaram de mim, gostaram do meu canal, peço a vocês que curtem, compartilhem o meu canal, se inscrevam, comente e principalmente a partir de hoje, vocês, antes de dormir, vão agradecer por tudo que tem na vida de vocês, independente do que tenha na vida de vocês. Eu sei que a vida não é fácil, muitas vezes falta alimento dentro de casa, eu sei que muitas vezes a gente atrasa nossas contas, eu sei que muitas vezes a gente sonha e depois desiste porque acha que não temos direito de ter aquele sonho, só que nós conseguimos sim, tá? Nós conseguimos mudar a nossa realidade e a partir de hoje vocês vão tirar todas as palavras negativas da boca de vocês. Aquele eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, inconsciente, a partir de hoje você vai mentalizar na sua vida, eu posso, eu consigo e eu mereço, eu posso, eu consigo e eu mereço. Use isso na sua vida ao acordar, o dia todo, ao dormir. Você fale mentalmente para você, você fale em voz alta, grave isso na cabeça de vocês, repitam isso. Eu vou dizer a vocês, no mínimo 7 dias, no máximo 21 dias, no super máximo a vida toda. Eu posso, eu consigo e eu mereço. E vocês vão ver a vida de vocês mudar. Também digo vocês usar o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é maravilhoso, tá? Ele limpa a mente da gente. Eu carregava um peso muito grande nas minhas costas. A minha cabeça era muito acelerada. Eu achava que eu tinha que abraçar o mundo, porque eu saía de madrugada, entrava dentro do ônibus, ficava 2 horas. Ficava não, fico ainda. Mas tem uma diferença hoje. Dentro desse ônibus, reclamando, achando ruim, falando mal das pessoas que estavam lá dentro. Só via coisa errada. Chegava no meu trabalho com aquela mente pesada, era o dia todo aquela correria, aquele peso no corpo, que a gente que trabalha em casa de família, o dia todo andando para lá e para cá, o povo pedindo as coisas para você, você não tem descanso. Pegava esse ônibus de volta, chegava em casa também, e xingando e reclamando. Gente, depois que eu conheci o Ho'oponopono, hoje eu só vejo coisa boa dentro do ônibus, hoje eu só vejo alegria, hoje eu só vejo leveza. Hoje eu consigo conversar com as pessoas, hoje eu tenho prazer de pegar aquele ônibus que eu tinha um peso nas minhas costas, que eu tinha raiva, que eu tinha ódio, que eu reclamava. Eu tenho prazer de entrar dentro dele, ver as pessoas, dar um bom dia, ir conversando.
Passa, a hora passa, você chega no seu trabalho com alegria, com disposição, aquele mesmo trabalho que eu reclamava cansativo hoje, para mim é prazeroso. Eu quero viver a minha vida toda nesse trabalho? Não, eu não quero. Eu quero coisas melhores para minha vida. Inclusive, uma das coisas que eu quero é crescer nesse canal. E a partir do momento que eu crescer nesse canal, claro que eu não vou mais ficar trabalhando na casa dos outros. Eu vou focar em passar energia boa para as pessoas, de passar para as pessoas dicas de como ela mudar a vida dela aos poucos. São pequenas coisas que a gente faz que mudam a nossa vida. Eu pergunto a vocês, eu estou errado em pensar assim? Vocês me acompanhariam nessa jornada de mudança de vida e de mentalidade? Eu pergunto a vocês, vocês preferem mudar a vida de vocês aos poucos ou continuar o resto da sua vida fazendo o mesmo do mesmo? Então, desde já, eu convido a todos vocês a seguir comigo nessa jornada, tá? É uma jornada maravilhosa, é uma jornada que eu tô botando na minha vida depois de 38 anos. As pessoas dizem, já tá velho, 38 anos. Não, tem coisas que a gente tá velho, tem coisas que a gente fica esperto, né? Vou deixar aqui embaixo fixado no primeiro comentário o link do Japamala, tá? Não é propaganda, é só para quem se interessar mesmo mudar de vida. O Japamala muda a vida da gente, tá? Eu também tenho vários cursos e e-books que eu fiz, que eu comprei, né, de outras pessoas. São coisas baratinhas, porque eu ainda não tenho essas condições financeiras de estar comprando coisa cara. Mas essas coisas baratinhas foi o que está fazendo eu mudar a minha vida, foi o que deu uma virada de chave na minha vida, né? Um curso que eu fiz, que ele também é baratinho, que esse curso, ele fala sobre a Bíblia, né? Sobre as palavras da Bíblia na nossa vida, e sobre a fé, que eu não sabia o significado da fé, né? O significado das palavras também. Uma coisa que eu falo para vocês, que depois eu vou fazer um outro vídeo falando para vocês sobre a palavra eu sou. Quando a gente usa primeiramente eu é Deus, tá? É o Deus Pai. Então, assim, quando a gente coloca o eu e coloca o nosso próprio nome, a nossa vida, dependendo do que a gente usa, se for uma palavra negativa, ela vai cada vez mais água abaixo. Então, nunca diga que você é burra, que você é incapaz. Nunca diga assim, eu sou burra, eu sou incapaz, eu não mereço. Eu não... Não use isso, tire isso da vida de vocês. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tá? Eu me cansei dessa vida de pobreza, eu me cansei dessa vida de não acreditar de mim. Eu quero levar vocês comigo. Toda semana eu quero colocar aqui um vídeo falando um pouco sobre a minha vida para que vocês conheçam mais e ensinando a vocês o que eu uso na minha vida para eu conquistar as coisas do que eu estou conquistando. Eu quero chegar longe, eu vou chegar longe, porque eu sei que eu mereço e eu consigo chegar longe. E eu quero que vocês estejam comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe algum comentário aí para mim, tá bom? Agradeço de coração e vamos começar essa jornada, primeiro vídeo desse ano de 2026, mudança de mentalidade. Vamos jogar tudo por terra, tudo aquilo que não nos serve mais, jogar por terra e começar uma nova história. Desde já, gratidão, fique com Deus.